no CNPJ, mas ela nada mais é do que um funcionário que é qualificado como um empresário. Então, assim, é você mesmo. E aí, quando você mesmo, você vai ver os seus rendimentos ou o seu ROI crescer 10, 20, 40, 50, 1.000, 1 milhão por cento. Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como multiplicar patrimônio com o CEO do grupo Pablo Marçal e os seus segredos de arrematação de sucesso. Tássio Renan é advogado especialista em leilão, CEO do grupo Marçal, com vasta experiência em arrematação judicial e extrajudicial. Ele é conhecido por ajudar investidores a descobrir o potencial lucrativo dos leilões, oferecendo estratégias práticas e rentáveis, seguras e acessíveis para quem deseja entrar nesse mercado e alavancar o seu capital. Tássio, muito obrigado pela oportunidade de bater um papo contigo. Estou ansioso, tenho muita pergunta, cara. Isso é muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer realmente poder contribuir e democratizar esse acesso aí ao mundo dos leilões, como a gente estava falando aqui há pouco. A nossa missão é muito isso, mostrar para as pessoas a possibilidade que ela tem de investir o seu dinheiro, o seu patrimônio, de multiplicar esse patrimônio de uma maneira segura e altamente rentável. Porque na cabeça de todo mundo, a hora que se fala de investimento, todo mundo pensa primeiro na poupança, depois com aí o caminho já percorrido por alguns antigos aí nessa área da educação financeira, pensa-se em ações, pensa-se em fundos imobiliários, pensa-se numa infinidade de produtos ou de opções de investimento e pouco se fala do leilão. Então a nossa missão aqui hoje é realmente democratizar esse acesso ao ensino do leilão e mostrar que realmente é uma das melhores opções de investimentos na atualidade. Brabo. Junto com a gente, Jonathan Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e reconhecido no Outback. Isso é bom. O jargão já tá pegando, a galera já tá gravando. Né? Prazer imenso estar aqui com você hoje, ainda mais falar sobre esse assunto que não é tão difundido, né? Sim. Eu tava dando uma olhada ali no Instagram, vendo um pouco dos posts, eu vi a galera comentando como que conseguiu lucrar com essa estratégia. Sim, sim. A gente tem construído alguns cases aí bem sólidos da galera que realmente entrou no negócio, fez ali o que foi proposto, seguiu uma metodologia, seguiu um passo a passo ali e conseguiu obter um resultado. Hoje a gente tem construído alguns resultados bem interessantes no que tange ao mercado de leilões e eu tenho construído aí alguns alunos que têm conseguido obter esses resultados também. Eu costumo dizer sempre que se você quer saber se o negócio funciona ou não funciona, é só você ensinar para alguém. Se aquela pessoa conseguir obter um resultado igual ou superior, isso é um sinal que aquele negócio funciona. Então é o que a gente tem feito, é o que a gente tem construído nesse mercado também. Agora, Tassi, tem uma coisa que eu tava falando outro dia numa live isso. Eu acredito de verdade, tá, que tem uma conspiração para manter as pessoas na pobreza, sabe? Se você for espiritual, sim, né, você vai chamar isso de inimigo, com certeza, né? Se você for agnóstico ou ateu, você vai falar que existe uma organização secreta que trabalha para deixar a galera na mediocridade. Mas eu tava pegando outro dia estatística, 1% das pessoas do mundo tem 60% do dinheiro do mundo. Se você pegar os 10% mais ricos, eles estão com 90% do dinheiro e os outros 10%, tá, estão distribuídos em, sei lá, em 80 e poucos % das pessoas. Sim. Então, o que mostra como que esse conhecimento, né, e aí tipo, eu gosto muito do que o Pablo fala sobre mentalidade e tal, essa mentalidade como ela é escassa, né? Porque, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, eu já fiquei com raiva 3 vezes de você, né, de investimentos que eu fiz, de opções que eu tomei que não são tão boas, e eu tô pensando aqui, mano, se aplicar o que você vai compartilhar aqui dentro, dá pra fazer um BIM em quanto tempo, cara? Cara, é muito rápido. É muito rápido para aquele que executa muito rápido. Porque, como você disse, a riqueza ela tem que ser tratada como uma ciência. E aí, infelizmente, por conta da nossa raiz cultural, ou seja, o Brasil foi colonizado ali pelos portugueses e foi implantado na mentalidade do brasileiro, principalmente por uma raiz católica, que quanto mais rico você ficar, mais distante você vai estar de Deus. Quanto mais rico você ficar, mais tosco você vai ser, mais arrogante você vai ser. Ou seja, a nossa raiz cultural meio que impede a nossa prosperidade, que é uma prosperidade natural.
E aí, se a gente for pegar uma raiz bíblica, o Salomão já dizia que a riqueza é o dom de Deus. E aí muitas pessoas falam, mas a riqueza ela tem que cair. Quando você espiritualiza demais, eu falo isso porque eu já fui dessa forma, já fui muito religioso. Falei, não, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer. E eu ficava lá sentado no sofá esperando. E se eu estivesse lá esperando, até hoje não teria acontecido. Então essa riqueza ela é uma ciência da qual você tem que ir em busca e você tem que desenvolver essas ferramentas. Então, quanto mais multi-habilidade você tiver, ou quanto mais munição, quanto mais ferramentas você tiver, mais próximo você vai conseguir chegar disso. E aí, quando a gente fala de construir o bilhão através de real estate, que nada mais é do que uma das formas que o leilão te traz, a gente tem um potencial muito grande disso. Porque eu não sei se você sabe, mas o mercado que mais formou milionário e multimilionário foi o mercado imobiliário. Se você pegar grandes investidores, Warren Buffett, todo mundo, mesmo os da tecnologia, só conseguiram criar um grande lastro patrimonial investindo em imóveis. E aí, quando a gente fala de leilão, a gente fala justamente dessa possibilidade de quê? De eu construir riqueza de uma maneira sólida. Porque todo mundo gosta de bater no peito e falar, eu faturo R$1 milhão, eu faturo 10 milhões de reais por mês. Beleza, mas existe uma máxima que é o que eu adoto nos meus negócios e adoto ali nos negócios do Pablo também, que é o quê? Faturamento é uma métrica de vaidade, cara. De nada adianta eu faturar 10 milhões e eu ter ali 5% de margem de lucro. Ou seja, eu preciso desenvolver o meu negócio ao ponto de a minha margem de lucro ser o suficiente para, no final do mês, sobrar para eu reinvestir esse negócio. Porque, no final das contas, vai ser esse reinvestimento que vai fazer essa riqueza aparecer ou não. Ó, eu vou anotar cada vez que ele compartilhar uma chave boa. Eu já peguei uma chave aqui, que é o seguinte. Teve um cara que viralizou um tempo atrás falando que não contrata esquerdista. Sim, né? Eu vou fazer. E aí você quer um corte viral? Vou mandar uma aqui. Eu só contrato para vendas crente. Isso aí. Por quê? Porque o crente, ele é naturalmente treinado a gostar da prosperidade. Sim. A saber que a prosperidade é algo divina. E saber que se ele vender muito, não é feio, não vai pro inferno. E sim, ele vai ajudar pessoas e abençoar ainda mais a família dele. Então, de cara, velho, quando o cara é crente, ele já tem pelo menos uma vez por semana uma aula de desenvolvimento pessoal muito forte que acontece nos domingos, sim, né? Que vai jogar ele pro nível de execução acima. Né? Thiago, agora você tá sendo preconceituoso. Não, cara, tô falando de algo prático. Quantos por cento do nosso time de vendas é crente? 80%? Quer mais? Quem são os caras que ficam no topo do ranking? São os crentes? Não. Pronto, por cara. fé ou por competência, eles É sempre um vão dos estar entre dois. os primeiros, É um dos cara. Não tem jeito. Cara, o Gustavão, ele vendeu 1 milhão e 100. A meta do time de vendas é 500. Sim, brabo. 400. 1 milhão e 100. E Caramba. esse mês eu desafiei ele. Eu falei, faz 2. Ele, não sei. Sim. Olha, irmão. Não Você tem acha como. que quando Deus abriu o mar pra Moisés, tipo, Moisés estava sequinho? Eu aposto que você quiser, irmão. A água tava no pescoço, Sim. entendeu? Foi no último segundo com a flecha dos egípcios passando aqui na orelha, igual foi no Trump agora. Abriu. Saca? Sim, E abriu. Então, assim, bota o pé. Mas gostei dessa. sim. Contratar, vendas, crente. Pronto. Já vou ser cancelado. Isso é bom. Vai dar um probleminha, mas a gente vai Esse conseguir corte vai sair do ser outro bom. lado. Esse corte vai ser bom. Agora, Tássio, conta um pouco como é que você caiu nesse mundo do leilão e também como é que você virou Sim. sócio do Pablo e CEO do grupo. Boa, vamos lá. O leilão começou na minha vida, o meu sogro trabalha com consórcio até hoje, e ali ele comprava, na época, isso há 10 anos atrás, ele comprava uma carta de crédito ali dele mesmo. Consórcio? Isso, consórcio. Contemplava essa carta e aí ele comprava um veículo, colocava essa carta no veículo e vendia o veículo mais a carta. Dessa forma ele maximizava o lucro dele, porque ele já ganhava no veículo e ganhava também ali no consórcio. E ali um dia eu falei, cara, por que a gente não compra um veículo de leilão? Tô vendo a galera falar desse negócio aí e tal. E ele, não, esse negócio é complexo demais, esse negócio é difícil demais. Eu falei, vamos fazer um teste. E aí fizemos um primeiro teste, o teste foi muito positivo. E aí depois ele contou esse Sempre teste vem pros aquela amigos resistência dele. primeiro, né? E aí eu virei ali um comprador oficial desses caras. Explica o que é o instrumento de leilão. Vamos lá, o instrumento de leilão nada mais é do que uma forma de você ganhar na compra. Por quê? Quando a gente fala de leilão, a gente fala de um bem que foi dado como garantia de uma dívida. Quando a gente fala de veículo, consórcio ou financiamento, aquele veículo foi dado como garantia dessa dívida pelo não pagamento das parcelas. Aquele bem, ele como foi dado como garantia, ele é tomado ou retomado pelo banco
e ali ele é disponibilizado para leilão, porque o banco não tem interesse de vender para o João, de vender para a Maria, o banco tem interesse de não ter responsabilidade com aquela venda. E aí quando a gente fala de leilão, a gente fala justamente disso, desse mecanismo de proteção que o banco tem de quê? De disponibilizar aquele bem para venda sem qualquer responsabilidade com ele. Existe um termo chamado caráter ad corpus, que é o quê? O veículo ou o imóvel no estado em que ele se encontra. Ou seja, você não pode reclamar de garantia posteriormente. Então, o banco, para se eximir de qualquer reclamação consumerista, ele vai lá e joga o preço lá embaixo. Então, quando a gente fala de leilão, a gente fala da possibilidade de você comprar ali um imóvel, um veículo com 50% de desconto, 60% de desconto. Eu não gosto muito de me utilizar dessa rúbrica, mas muitos imóveis com até 95% de desconto sobre o valor de mercado. Então, assim, é um mercado realmente muito grande. Se a gente pegar a cidade de São Paulo, só no ano de 2023 foram mais de 200 mil imóveis levados a leilão. Isso eu estou falando da cidade de São Paulo. Se eu pegar o estado e se eu pegar o Brasil, eu amplio esse número para um nível ainda muito maior. Então, hoje eu costumo dizer que existe muito mais oportunidades disponíveis no mercado do que investidores qualificados para aproveitar essas oportunidades. E aí, quando a gente fala de qualificação para aproveitar essas oportunidades, a gente fala, não é da necessidade da pessoa ser um advogado, não é da necessidade da pessoa ter uma formação acadêmica, a gente fala da necessidade da pessoa ter ali, no mínimo, uma predisposição para transformar um problema em uma solução. Por quê? Quando a gente fala de comprar um veículo oriundo de leilão, quando a gente fala de comprar um imóvel oriundo de leilão, a gente fala de quê? Aquele imóvel provavelmente já tem um tempo que ele não está sendo pago o IPTU, não está sendo pago ali o débito condominial. Aí é justamente esse o ponto de diferenciação das pessoas que fazem dinheiro com leilão, das pessoas que não fazem dinheiro com leilão. Dá pra fazer caquinha também? Dá pra fazer caca, com certeza. Não só no mundo dos leilões, mas com qualquer tipo de lugar, em qualquer tipo de negócio. Então, quando a gente fala de uma operação lucrativa de negócio, eu tenho que entender, de leilão, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender se aquele negócio, se aquelas dívidas que recaem sobre aquele objeto que eu estou fazendo a aquisição, elas estão subrogadas ao valor de arrematação ou não. E aí quem está nos assistindo agora fala, tá, o que é esse negócio chamado subrogação de dívida? Subrogação de dívida, em termos mais simples, nada mais é do que eu integrar o valor daquela dívida de IPTU, de condomínio ou de qualquer outra despesa ou qualquer outra rúbrica ao meu valor de arrematação. E aí é muito comum, inclusive, eu ter um bem que está sendo levado a leilão por R$100 mil e a dívida dele ser uma dívida de R$1 milhão. E aí as pessoas falam assim, nossa, acabei de perder uma oportunidade. Não, se eu tiver o instituto da subrogação de dívida instituído dentro do edital do leilão, esse problema para mim ele está resolvido. Porque então, se a dívida é de 1 milhão, se a dívida é de 5 mil, se a dívida é de 10 mil, para mim não interessa. Como é que chama isso que você falou? Subrogação de dívida. Subrogação de dívida. Isso. Sabe que eu vou sair daqui comprando alguma coisa, né? Isso é muito bom. Na verdade, a minha missão mesmo nesses últimos tempos tem sido mostrar para as pessoas essa possibilidade. Por quê? Quando eu falo que eu fui lá e fiz R$1 milhão de lucro com um veículo, todo mundo fica assim, nossa, será que é verdade? É plenamente possível. Não só com leilão, mas com qualquer outro tipo de coisa que você se preocupe. Você é o cara das vendas e eu costumo dizer que, para os empresários, dinheiro você se faz no momento da entrada, não é no momento da saída. Como assim, Tássio? Dinheiro dentro da sua empresa você faz no momento da compra. Se você é uma pessoa que comercializa qualquer coisa, o momento de você fazer dinheiro na sua empresa de verdade é no momento da compra. Por quê? Quando eu faço dinheiro na compra, eu não dependo da venda. Por exemplo, se eu tenho um fornecedor que eu consigo ir lá e abaixar o meu valor de aquisição por comprar uma quantidade maior de produtos, eu tenho que fazer isso. Porque eu vou deixar de jogar o meu jogo, ou o jogo comum ou o jogo tradicional, com o meu concorrente. E aí a maioria das pessoas ficam doidas. Qual que é a estratégia que o meu concorrente está usando? Quando na verdade ela tinha que fazer o básico bem feito, que é pelo menos saber negociar com o seu fornecedor. Por quê? A partir do momento que eu negocio uma grande quantidade ou um preço diferenciado com o meu fornecedor, eu vou ter uma margem de lucro para trabalhar. Ou seja, o meu valor de venda vai poder ser diferenciado.
Eu tô amando esse podcast, velho. Sério, porque assim, Tá já mandando tem bem uma outra demais. parada aqui. Não sei o que acontece. Eu fui contratar um serviço de um profissional tem um tempinho atrás, e eu contratei. Cara, eu tenho uma coisa que é o seguinte: eu não acho legal, principalmente quando a pessoa tá prestando serviço, Sim. você tá conhecendo, você botar preço no serviço da pessoa. Também não gosto. Tá? E aí a pessoa veio e fez uma proposta e tal. 15 pau. Cara, foi legal o serviço? Foi bom. Sim. Né? Mas eu entendo assim que esse primeiro tem um diagnóstico, tem um esforço maior, e aí veio numa proposta pra renovar. Aí me fez uma proposta de renovar de novo a 15. Porque assim, eu tenho um convite importante pra fazer pra você. Se você tem um desafio e gostaria de aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade, ter uma equipe comercial que bate meta todos os meses, eu vou realizar um treinamento 100% gratuito, terça-feira às 19 horas. Nele eu vou te mostrar como é que você monta processo, como é que você desenha estratégia, como é que você recruta e como é que você aumenta a maturidade da tua operação comercial, por consequência, colocando mais dinheiro no bolso, com mais taxa de conversão e mais lucratividade. Aqui na descrição desse episódio tem um link pra você se inscrever. Se você estiver assistindo isso, vai aparecer um QR Code. Escaneie esse QR Code. Eu estou te esperando terça-feira, 19 horas, pra gente revolucionar a sua operação comercial. Quer? Então, não sou eu que tô colocando esse preço. Sim. É você que tá querendo trabalhar. 5. A pessoa fechou. Era 10 mil a menos no meu caixa. E detalhe, eu não desvalorizei a pessoa. Eu falei, velho, eu não consigo te contratar por esse valor agora. Mas aí que eu pensei aqui no que ele falou. Toda empresa grande, quando você vai fechar negócio, tem uma área de compras. Velho, Supermercado, você quer pedir desconto em qualquer lugar. E aí, quando você traz isso pro meio empresarial, você entende o quê? A quantidade de dinheiro que eu tava deixando na mesa simplesmente por não me preocupar em ganhar na compra. Todo mundo fica preocupadíssimo. Eu tenho que faturar, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar. Quando, na verdade, você tem outros gargalos ou outros registros que você precisa fechar. E aqui, já aproveitando que você gostou desse insight, existe um insight também financeiro que eu gosto muito de utilizar nos meus negócios, nos negócios do Pablo, que foi o que eu implantei também, que é o quê? Quem compra não paga e quem paga não... Quem cota não compra e quem compra não paga. O que significa isso? Eu tenho que ter um setor de cotação, ou seja, pessoas para buscarem realmente o valor mais barato, e eu tenho que ter uma pessoa para comprar. O que é esse comprar? É checar, ou seja, um double check, se isso aqui realmente foi feito sobre o menor preço. E essa pessoa que vai pagar, ou essa outra pessoa que vai pagar, é o que vai fazer esse triple check dessas outras duas pontas. Ou seja, para que eu evite ali aquela questão do coloca mais 5% nesse contrato e me devolve esse 5%. Para que eu iniba esse tipo de atuação dentro das minhas companhias, dentro dos meus negócios, eu tenho sempre essa máxima e essa lógica. Ou seja, quem cota não compra e quem compra não paga. Porque dessa forma eu já crio um mecanismo de proteção onde todo mundo vai ficar olhando todo mundo. E aí, se eu tenho essa lógica do ganhar na compra, mais esse mecanismo de defesa e de proteção do meu caixa e da minha companhia, acabou o jogo. Ou seja, eu maximizo o meu poder de ganho, ou eu maximizo o meu poder de compra. Por quê? Enquanto tá todo mundo preocupado lá, principalmente o seu concorrente, com a ponta, ou seja, com quanto que no final do mês vai faturar, eu tenho que me preocupar na verdade. E aí, Tasso, mas isso aqui você tinha que estar falando era de leilão. Não tem como eu falar de leilão se eu não tiver dinheiro no caixa disponível para fazer esse investimento. E eu sei que somente vai sobrar dinheiro no caixa se eu alargar a minha margem de lucro líquida, que é a última linha da DRE que poucas pessoas acabam se preocupando. Então, tenho certeza que se você adotar e implementar isso aí nos seus negócios, você vai ver o salto que vai dar. amei. Não, tipo, o Léo... Ontem a gente tava conversando sobre isso, né? O hotel que a gente fez o nosso mastermind, o Léo viu lá que o valor que a gente pagou pela diária foi um valor muito superior. Sim. Porque foi comprado em cima da hora. Com entendeu? time de compra, Total. o preço subiu muito dos quartos. E, na verdade, aconteceu duas coisas, né? Parte da equipe foi alocada no outro hotel, a gente foi alocado em um. Aí eu perguntei, por que o pessoal tá em outro hotel, né? Sim. Não, porque esse aqui tá mais barato e tal, não sei o quê. Eu falei, mas não faz muito sentido. Geralmente a gente fica no mesmo hotel, né? Sim. Aí falaram, não, é porque a gente perdeu o timing de compra e aí o preço subiu muito de onde vocês vão ficar. Sim. E aí não deu pra alocar todo mundo. Só que o preço que foi pago nesse segundo hotel é o mesmo valor que se tivesse sido comprado com antecedência no anterior, que era muito melhor, né? Com certeza. E outra coisa, justamente fazer esse leilão, cara. Pegar 4 hotéis numa região, jogar um contra o outro e falar, velho, eu quero o melhor. Vou levar 60 pessoas pra ir. Imagina quanto que eu não... Sim. 60 não, né? Porque até o final do ano vai ter mais de 100. Então vou levar 100 pessoas. O que você me faz?
Cara, como a gente faz evento, sim, acaba levando receita pro lugar que a gente vai. Porque vai, por exemplo, tem um restaurante do lado. Você gera movimento no negócio. O restaurante fica cheio. Sim, total. Você gera movimento e o movimento ele sempre tem que ser tangibilizado, ele tem que ser levado em consideração na hora de fazer essa negociação. Vamos tratar assim. Então, cara, quando você adota esse estilo de vida, eu falo que é um estilo de vida mesmo, porque até ontem o meu analista estava me falando, falou, ó, tem uma farmácia que falou que é tanto, mas a farmácia que o seu médico falou é tantas vezes mais caro. Eu falei, cara, oferece lá, vê se a farmácia vai cobrir e a gente fica com a que o médico passou, senão a gente vai com a que foi mais barata. A farmácia que o médico indicou, ao ver o preço, falou, não, eu cubro o preço, ou seja, eu faço um valor mais barato. Fiquei com o que o meu médico queria e fiquei com o valor que eu queria pagar. Tudo isso porque eu adotei na minha vida o princípio do ganhar na compra, porque eu preciso que sobre dinheiro no final do mês. A gente tem milhares e milhares de empresários que não sabem o básico de fluxo de caixa e por isso são escravos do seu próprio negócio. Ou seja, a pessoa gosta de bater no peito e falar, eu tenho um CNPJ, mas ela nada mais é do que um funcionário que é qualificado como um empresário. Então, assim, essa questão de margem de lucro líquida, para mim, é um negócio muito importante, porque no final das contas, somente vai sobrar dinheiro para ele investir em leilão, para ele investir em ação, para ele investir em criptomoeda, para ele investir aonde ele quiser, se tiver sobrando dinheiro no caixa. Animal. E, cara, e como é que você se conectou com o Pablo? Como é que você foi virar? Como é que você virou CEO das empresas do Pablo? Boa, vamos lá. Conheci o Pablo em 2019, final de 2019. Naquela época ele fazia uns anúncios, uns criativos bem apelativos, sou uma vítima do tráfico, e a primeira impressão que eu tive, falei, cara, esse cara é endemoniado, certeza. Muito crente, muito religioso naquela época, e eu falei, não, esse cara tem alguma coisa errada. Aí saí fora, só que já tinha clicado e ali virei uma vítima do tráfico. Sempre ficava aparecendo, aí um dia eu falei, cara, vou dar uma chance. E aí entrei, mergulhei nos conteúdos, e ali naquela hora apareceu realmente um cara diferente. Cara que falava umas coisas muito doidas, mas que fazia sentido no final das contas. Falei, cara, vou testar. E aí fui testar. Aí naquela época tinha ali o Clube 459, que era a galera que acordava 4h59 da manhã. Passei a acordar 4h59 da manhã, passei a tomar banho gelado e ali os resultados foram aparecendo. Eu passava por um momento financeiro difícil naquela época e ali, num prazo muito rápido, prazo de 4 meses, eu paguei todo mundo. E ali eu falei, cara, tem alguma coisa certa que esse cara fala, ou seja, o que ele fala funciona. E ali o resultado foi o que me conquistou, surgiu ali uma dívida de gratidão, vamos dizer assim, e um desejo de vir para São Paulo. Morava em Goiás, sou goiano também, sou lá de Anápolis, ele era de Goiânia, mas já tinha mudado para São Paulo. Eu falei, cara, eu tenho que ir lá para São Paulo, tenho que conhecer esse povo, tenho que ver alguma coisa lá. E aí coloquei no meu coração, falei, janeiro de 2021, vou embora para São Paulo. Falei com a minha esposa, ela falou, o que você quiser fazer, eu tô junto com você. Diferença de uma esposa sábia, né? Ela falou, o que você quiser fazer, eu tô com você. Mas ela fez uma pergunta. Ela falou, você tem certeza mesmo que é isso que você quer fazer? Porque parece que a gente tá vivendo o melhor momento da nossa vida até então. E eu falei, é verdade, cara, eu sou chefe dessa família, eu não posso sair fazendo loucura. E ali eu fui sempre muito crente ali, sempre buscando ao Senhor, fui buscar uma resposta de Deus. E aí o Senhor falou muito claro no meu coração, falou, olha, se você ficar, eu tô com você. Falei, beleza, mas você não respondeu nada, eu quero saber se eu vou ou se eu fico. E ali, aí eu continuei buscando, aí eu tive uma resposta muito clara, que é o quê? Falou, olha, até aqui tá bom pra você? O que você tá vivendo hoje tá legal? Eu falei, tá legal. Então, se você ficar aqui, o máximo que você vai conseguir é isso. Eu falei, cara, tá bom, nasci pelado, careca, sem dente, isso aqui tá top. E aí, só que, se você for, não vou te falar o que vai acontecer, só que puxa aí nos seus exemplos de fé, nos exemplos de fé da Bíblia que você tem, quem que eu falei que tava junto e deixei na chapada. Naquela hora, uma certeza muito grande me tomou que isso ia dar certo, e eu falei, vambora. Janeiro de 2021, a gente vai embora para São Paulo. Quando foi, isso era mais ou menos abril, maio de 2020, quando foi em setembro de 2020, surgiu uma vaga ali no Instagram da plataforma internacional do Pablo. Na época ele tinha ali 1 milhão de seguidor e ali eles precisavam de um advogado especialista na área de leilão. Falei, cara, isso aqui tá muito bom pra ser verdade, não é possível um negócio desse. Vou me inscrever sem muita expectativa. E aí me inscrevi, um belo dia tô lá e aí o meu telefone toca, era o RH dele ali falando que eu tava sendo convidado para uma entrevista e tal. Vim, fiz a entrevista e fiquei. Ali vim para desenvolver essa função de captar oportunidades de leilão. Com 2 meses que eu estava lá
fui colocado como diretor jurídico, depois com 4 meses fui colocado como vice-presidente, como CFO do grupo, por isso que a gente entende um pouco dessa questão financeira. Depois retornei para o cargo de diretor jurídico e agora, 4 meses atrás, ele me deu essa missão aí de desenvolver o papel de CEO da companhia. Então, basicamente, aí entre altos e baixos, a gente já vai fazer aí 4 anos junto com ele, 4 anos de realmente muita resolução de problema, de realmente muito crescimento acelerado. Então, sou muito grato pela oportunidade de andar com o Pablo, um cara realmente extraordinário. Cara, assim, eu conheci o Pablo, né, finalzinho de 2018. Eu tinha escrito o prefácio do livro do Gary Vee em português, né? E aí a editora me chamou pra ir lá na palestra do Gary Vee e tal. E era um evento do Rafa Prado. Tava conversando assim, eu, Alfredo, cara, acho que tava o Pyong Lee, tipo assim, sei lá, tinha umas 6 pessoas assim do digital conversando, todo mundo na expectativa, e o Gary Vee tava chegando de helicóptero, né? Ia chegar a qualquer momento. E aí entrou um cara assim, tipo, normal, meio da roça, assim, sabe aquele sotaque do interior? Sim. Calça jeans, assim, meio rasgado e tal. Aí ele, velho, tipo, ele chegou e não fez diferença nenhuma, ninguém sabia que era um Pablo Marçal. Aí ele parou do lado do Alfredo e falou assim, qual que é o teu Instagram? É o Alfredo Soares. Aí foi do outro, qual que é o teu Instagram? Aí foi no meu, qual que é o teu Instagram? É o Thiago Reis. Aí eu falei, caramba, mano, esse cara... Porque assim, no meio lá da galera de palestra, todo mundo é um melhor que o outro e tal. Cara, ele me quebrou pela humildade. Sim. Ele não chegou assim, eu sou o Pablo Marçal. Não, velho, ele seguiu um por um, sabe? Sim. E aí, eu lembro que ele foi palestrar, chegou a vez dele palestrar, eu falei, cara, vou lá ver o que esse maluco vai falar. Aí, meu irmão, ele começou a falar, assim, silêncio, mano. Ele tomou, assim, o evento. Esse evento foi a virada de chave deles, que ele ficou em São Paulo, conhecido por conta desse evento, que ele disse que foi uma palestra, assim, assustadora. E foi a palestra anterior à do Gary Vee. Do Gary Vee. Ele falou, cara, que eu vou fazer? Ele teve uma iluminação divina lá e disse que foi uma palestra que deixou ele realmente muito conhecido em São Paulo. Eu falei, caramba, mano, esse maluco é brabo. E aí eu esqueci. Sim. Ah, mas isso você não guarda. Aí tempo depois eu vejo no Instagram explodindo. Sim. Né? Não, realmente foi um crescimento assustador. Mas quando você estiver com ele, fala pra ele que ele parou de me seguir depois. Pode deixar. Pode deixar que eu vou falar assim. Mas sensacional, cara, sensacional. Agora vamos pro leilão. Cara, Bora. passo a passo. Sim. Né? Já viu que eu vou sair daqui investindo. É isso. Cara, aí. como é que eu encontro essa oportunidade? Acho que essa deve ser a grande dúvida da galera. Sim, né? Com certeza. Vamos lá. Primeiro passo é justamente encontrar uma oportunidade em um local seguro. Seguro por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente tem, não só no mundo dos leilões, mas em qualquer outra coisa, a gente tem quadrilhas e quadrilhas especializadas em aplicar o falso golpe do site de leilão. O que é esse falso golpe do site de leilão? É quando eu encontro uma possível oportunidade, só que ela está hospedada em um site falso de leilão. E aí algumas pessoas acabam perdendo algum dinheiro com isso. Então, como que eu faço para encontrar um site verdadeiro de leilão? Existem sites para isso. Site verdadeiro de leilão. Primeiro de tudo, eu tenho que digitar no Google leilão de imóvel São Paulo, leilão de imóvel Goiás, leilão de imóvel Belo Horizonte. Vai ser ranqueado ali uma lista de site e nada impede de um desses sites ser um site falso. Como que eu faço para descobrir se isso aí é um site verdadeiro ou um site falso? Eu preciso ir na junta comercial de cada estado. Por quê? Presencialmente ou... Não, online. A junta comercial é o órgão público responsável por dar ali o cadastro de leiloeiro e fazer a fiscalização desses cadastros. Então, se eu quero descobrir se um site de leilão é verdadeiro ou é falso, eu faço essa consulta na junta comercial. É uma forma de que, se eu tenho 2 formas, ou eu vou lá no Google e encontro isso aí através do ranking que o Google me traz de indexação e faço esse double check na junta comercial, ou eu vou direto na junta comercial e extraio de lá a lista de sites de leiloeiros confiáveis que ela me traz, que eu vou estar bebendo diretamente da fonte. Então, a partir desse momento que eu encontrei um site seguro de leilão, aí sim eu posso me debruçar dentro daquele site por operações ou por produtos ou por lotes ali que realmente me interessa. E aí eu vou para um segundo passo tão importante quanto encontrar um site de leilão seguro, que é realizar uma avaliação mercadológica. A avaliação mercadológica nada mais é do que eu descobrir se realmente o que está sendo vendido no leilão tem um preço atrativo de mercado ou não. Porque, infelizmente, nós vivemos no Brasil, país da Black Fraud,
onde num determinado dia do ano compra-se tudo pela metade do dobro. Então, no leilão não é diferente. Eu tenho muitas oportunidades, mas eu tenho muita coisa também que é troca de figurinha. Ou seja, está sendo vendido no leilão por um valor dentro do valor de mercado. E aí, mais uma vez, eu tenho que adotar a máxima de que eu preciso ganhar na compra para não depender da venda. Ou seja, leilão foi feito para fazer dinheiro. Se não estiver sendo feito, tá errado. Se não tiver 50% abaixo, não vale a pena. Às vezes não precisa ser 50%, por quê? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas me faz. Tá, qual que é uma margem segura de lucro que eu tenho que ter numa operação? Vai depender do seu padrão de referência atual. Quando eu comecei no mundo dos leilões, ganhar para mim R$1.000 de lucro numa operação, cara, eu achava que eu ia dominar o mundo. Eu ficava igual o Pink e o Cérebro. Não, agora qual que é o mínimo? Agora vai dar certo. Por quê? O meu padrão de referência daquela época era esse. Hoje, para mim, uma operação que não me renda ali pelo menos R$100.000 de lucro numa operação, não é uma operação viável para eu fazer esse investimento, porque eu tenho outras opções de investimento, tenho outro padrão de referência formado hoje. Então, essa avaliação mercadológica, que é o segundo pilar de uma boa aquisição de leilão, ela é muito importante, porque vai ser com base no valor de mercado e com base no valor que está sendo ofertado aquela oportunidade no leilão, que eu vou ter um negócio que eu chamo de expectativa de lucro, que é justamente isso. E aí muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que a expectativa de lucro interessante para ele é R$1.000 numa operação, é R$2.000 numa operação, porque ele quer só fazer uma renda extra. Ele já trabalha ali de segunda a sexta e ele só quer fazer uma renda extra. E como o procedimento de leilão, um procedimento totalmente online, ele consegue fazer isso da casa dele, ele consegue fazer isso com o celular dele, ele consegue fazer isso do computador lá do trabalho dele, ou seja, ele consegue construir essa renda extra. Agora, eu já tenho outros investidores que já têm um capital, um montante maior disponível para fazer esses investimentos, onde a expectativa de lucro dele, a régua já sobe bastante, ou seja, tem que ser 100 mil, tem que ser 200 mil, tem que ser 500 mil, tem que ser 1 milhão de lucro, porque a visão dele é de business, ou seja, ele trata leilão como um business, ele trata leilão como um negócio e por conta disso, ele quer realmente alcançar o potencial máximo de multiplicação de patrimônio que ele consegue. Então, se você se preocupar com esses dois pilares, encontrar um site de leilão seguro e fazer ou executar uma boa avaliação mercadológica, certamente você vai conseguir obter bons lucros no mundo dos leilões. Léo, acho que tem uma outra coisa que faz a galera ter muito lucro, é usar o CRM certo, né? Tem um presente pra galera? Tem um presente pra galera. Se você tá assistindo esse podcast pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Caso você esteja pelo Spotify, tem um link na descrição, onde você pode aplicar para utilizar o Pipedrive, é um dos melhores CRMs do Brasil, e vai ter 30 dias gratuito para utilizar pelo nosso link. Se você não consegue em outro lugar, tá? Aproveita. Passando esses 30 dias, você vai ter um desconto de 20% pelo mesmo link, caso você queira assinar. É opcional. Vai lá, se cadastra, aproveita e usa. Cara, uma dúvida? Deixa eu tirar uma dúvida aqui que surgiu. Você faz a compra e venda do imóvel. Nesse meio do caminho, existe a reforma ou não? Ou você só faz a compra e venda? Você pode simplesmente comprar para acumular patrimônio, né? Não necessariamente você é obrigado a comprar para vender, né? Com certeza. Eu tenho um princípio que chama vocação do bem. O que é esse vocacionar o bem? É eu dar a ele uma atribuição, ou seja, eu dar para ele um destino final. Eu posso. A primeira opção e a mais comum é eu comprar, reformar e vender esse imóvel. Eu comprar, fazer um retrofit e vender esse imóvel. Porém, eu não tenho somente isso como opção. Eu tenho a opção de comprar, reformar e alugar esse bem tradicionalmente. Eu tenho a opção de comprar, reformar e alugar para o Airbnb esse bem. E eu tenho uma opção, que principalmente para empresários, que é a maioria da galera que está nos assistindo, que é o quê? De eu comprar esse bem e dar esse bem como garantia de um outro financiamento ou de um outro consórcio que eu vou pegar para quê? Para eu ter fluxo de caixa. Eu tenho alguns clientes que têm milhões e milhões em imóveis somente para se darem garantia. Por quê? Quando eu compro um imóvel de R$500 mil por 250 mil, ou seja, com 50% de desconto, eu consigo amanhã ou depois dar esse imóvel não como 250 mil de garantia de um financiamento de 250, eu consigo dar ele como garantia de um financiamento de 500 mil. E aí quando eu tenho um bem para dar como garantia de um financiamento ou de qualquer coisa de qualquer produto financeiro que eu vou adquirir, o juro, ou seja, esse dinheiro ele se torna um dinheiro muito mais barato.
Então, existem N estratégias para você dar vocação para esse bem. Não necessariamente somente comprar e vender. Claro que essa é a operação mais rápida, mais comum e a mais tradicional de se fazer. Mas existem outras formas de você trabalhar esse bem adquirido em leilão também. Cara, é impressionante assim, né? Eu acho que muito do que a gente falou aqui foi sobre prosperidade, né? E de verdade, eu acredito que a falta de prosperidade das pessoas é principalmente por causa de 2 motivos, e um dos motivos você resolveu muito bem aqui. O primeiro motivo é a distração. Se você for entrar num ônibus, num transporte coletivo, no metrô, você vai contar a quantidade de pessoas que estão com um livro na mão e a quantidade de pessoas que estão no joguinho, no feed infinito, na internet, perdendo tempo. Esse é o primeiro motivo. Então, em vez da pessoa adquirir um conhecimento como esse, né, porque você não precisa de dinheiro para fazer isso. Não né? precisa, cara. Você muda de vida. E o segundo é a alavancagem financeira, que é por que é impossível você ficar rico trabalhando no McDonald's? Né? Você pode fazer 24 horas. Não vai. Ganhar R$10 a mais, R$20 a mais? Sim. Não vai. Agora, por exemplo, num caso como esse, você encontra um prédio sendo vendido a 11 milhões. Você assina e dá uma entrada. Encontra uma pessoa para pagar 12. Antes de pagar a primeira parcela. Antes de pagar a primeira parcela, acabou. Você fez 1 milhão. Aqui é um mecanismo de alavancagem absurda. Né? A gente tem uma empresa no nosso High Growth, no nosso grupo de empresários que a gente acompanha, que é o Grupo Valor. O que o Grupo Valor faz? O Grupo Valor consegue te dar uma taxa de 0,7 de financiamento, mas ele precisa de um imóvel como garantia para fazer esse processo através de carta de contemplação de consórcio. Sim. Com esse mecanismo aqui, velho, fica lindo. Né? Inclusive, Cara, depois quero te conectar com o Júnior. Inclusive, quero te conectar com o Júnior, que é esse empresário, que ele é um empresário brilhante. Quero conhecê-lo. Tássio, cara, dica final, velho. O que você diria pra galera que acompanha a gente até aqui? Acho que tanto em relação à tua carreira, né, o crescimento que você teve, quanto uma forma de multiplicar patrimônio, o que você deixaria pra galera que acompanha o Growthcast, que tá buscando ir pro topo? Boa, vamos lá. Para você que está aqui nos assistindo, isso é um sinal muito claro de que você está insatisfeito com o seu momento atual. Eu costumo dizer sempre que uma pessoa de resultado, ela é uma pessoa que ela é contente sempre com o status ou o estado em que ela está atualmente, porém, ela é também sempre insatisfeita por estar em busca de um próximo nível. E as pessoas que estão nos assistindo aqui são pessoas que realmente estão em busca desse próximo nível. E eu tenho que te dizer que invista no maior ativo que existe. A gente falou aqui muito sobre leilão, a gente falou aqui muito sobre negócio, mas o maior ativo que existe é você mesmo. E aí, quando você investe em você mesmo, você vai ver os seus rendimentos ou o seu ROI crescer 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 1 milhão %. Porque é de você que vai vir negócios milionários, negócios multimilionários e oportunidades de verdade você multiplicar esse patrimônio aí de uma maneira assustadora. Então, quem quiser aí também aprender um pouco mais sobre leilão, meu Instagram é @TássioRenan, com 2 S. É só nos acompanhar lá que vai ser um prazer mostrar para vocês essa jornada da multiplicação de patrimônio eficiente e altamente rentável. E para você que chegou até o final, se você ainda não é inscrito no podcast, marca em seguir se está ouvindo pelo Spotify, se está assistindo pelo YouTube, marca no sininho para ser notificado, marca em seguir. Deixa sua curtida, isso mostra pra gente que o conteúdo é bacana. Se você está assistindo isso pelo Spotify, dá 5 estrelas e quem chegou até aqui, tira um print, joga nos stories, coloca um aprendizado que você teve, marca @Thiago com TH Reis, Leonardo.alexandre.si, Tássio Renan. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente meu direto na tua DM. Vambora, pra cima. Vambora.